Os gigantescos arranhões começaram a se retorcer, distorcendo-se como se fossem feitos de borracha. Eles giravam e se contorciam lentamente, como roupas sendo torcidas para tirar a água. E você não vai acreditar no que veio depois. Dos bairros retorcidos começaram a acontecer algo terrível. Uma torrente macabra de sangue espessa e viscosa, acompanhada de restos mortais irreconhecíveis, criando uma avalanche aterrorizante que inundava as ruas. O cenário harmonioso virou puro caos em segundos, enquanto as pessoas desesperadas corriam tentando escapar desse pesadelo real. Brasília estava tomada pelo caos absoluto. O tempo parecia congelado enquanto os habitantes olhavam para o céu, aterrorizados pelo que surgia das nuvens. De repente, uma figura imponente desceu lentamente, vestida em uma armadura metálica negra que brilhava de forma sinistra à luz do dia. Era um Dragon Man, uma criatura tão bela quanto aterradora. Com músculos robustos, cabelos ruivos como fogo, olhos totalmente negros, profundos como a escuridão absoluta, e 8 chifres assustadores na cabeça, ele parecia saído do pior dos pesadelos. 6 chifres formaram um arco majestoso em sua testa, enquanto outros 2 surgiam ameaçadores de sua mandíbula, logo abaixo das orelhas. Sua pele foi parcialmente coberta por escamas reluzentes, reforçando ainda mais o medo entre todos que o enfrentavam. Seu sorriso era simplesmente insano, revelando claramente seu desejo sombrio por destruição. Ele admirava com prazer perturbador a torrente de sangue que inundava a cidade, resultado cruel de sua vingança. É isso que essa raça impura merece, a morte. A voz ecoou, distorcida pela raiva, preenchendo o céu enquanto o caos se espalhava. Você teria coragem de enfrentar algo assim? O homem-dragão olhou a destruição com um ódio perturbador nos olhos escuros como o abismo. Estou farto desse lugar, onde o tempo parece congelado e o espaço se contorce como pesadelo. Ele havia sido prisioneiro daquela realidade infernal por quase 1000 anos, exibido impotente à criação de uma união que considerava repugnante entre as raças. Agora, livre de suas correntes mágicas, ele decidiu destruir tudo e começar do zero. Exterminarei este mundo decadente e construirei uma nova era, habitada apenas por seres superiores como eu, os Dragonmans. A fúria palpável na voz desse ser aterrorizante deixa claro que não teria piedade para ninguém que cruzasse seu caminho. O sangue derramado foi apenas o início do seu macabro plano de vingança. Você já imaginou ouvir os pensamentos de um monstruoso? As pessoas daquela cidade destruída sentiram exatamente isso. Ondas telepáticas de puro terror invadiram suas mentes. O Dragon Man enviou sua mensagem em uma velocidade tão alta que ninguém conseguiu compreender completamente, tornando os habitantes confusos, espectadores de sua crueldade macabra. Como um psicopata sedento por atenção, ele desejava ser ouvido, alimentando-se do medo das pessoas aterrorizadas. Cada grito, cada olhar desesperado, parecia fortalecer ainda mais o tirano monstruoso que pairava sobre o centro da cidade, devastado por sua própria fúria. Ele sorriu, insano, satisfeito em ver as vítimas incapazes de reagir, presas numa realidade de puro horror mental. Enquanto o caos tomava conta, ele continuava sobrevoando lentamente os céus, saboreando o sofrimento de quem testemunhava sua vingança implacável. Como é possível que macacos, sanguessugas, cães pulguentos e toda essa escória estejam misturados à minha raça perfeita? Rosnou o guerreiro com uma repulsa sombria evidente em sua voz. Você já viu algo tão aterrorizante? O Dragon Man observava a destruição ao seu redor com ódio ardente, incapaz de aceitar aquela realidade criada pela sociedade. Com um movimento rápido e ameaçador, concentrou toda a sua energia maléfica na palma direita de sua mão, formando uma esfera ardente de fogo puro. Em segundos, ele liberou aquela esfera incandescente que consumiu instantaneamente os prédios retorcidos,
como se fossem apenas panquecas frágeis, reduzindo tudo ao pó. O sangue que inundava as ruas evaporou imediatamente, enquanto os habitantes, desesperados e impotentes, simplesmente desapareceram da existência num piscar de olhos. Era o poder absoluto, aterrorizante e devastador do Dragon Man sombrio que acreditava ser superior às outras raças. O caos era seu prazer, e a destruição, sua única verdade. O céu de Brasília, outrora azul, agora rubro e em chamas, era um espelho da desgraça que desabava sobre o país da magia. As ruas estavam devastadas, edifícios derretidos como cera diante do calor do poder absoluto de suas chamas. Torres mágicas ruíam. Monumentos sagrados de runas ancestrais eram pulverizados. O caos tinha nome e asas negras, Bastian Draconis, o dragão real. O tirano flutuava acima das nuvens, envolto numa aura púrpura flamejante, observando com escárnio a cidade que afundava em desespero. Vocês se ajoelham perante a decadência, queimem com ela. Sua voz retumbou como um trovão sombrio, explodindo janelas a quilômetros de distância. Mas foi quando um sibilo cortou o ar que o Bastian se virou. 5 silhuetas surgiram sobre um arranha-céu destruído. A energia elementar que os envolvia reverberava como batidas de um coração que se recusava a morrer. Um Tiger Man, trajando uma armadura leve laranja e preta, com padrões de tigre, cauda blindada e garras de adamantina, segurando um arco longo, com traços élficos e símbolos arcanos. Com um símbolo do olhar de um tigre flamejante no peito, conhecido como Garra Rubra. Ele pode cuspir fogo, mas nunca viu a ferocidade de um caçador de verdade. Com sua agilidade extrema, Garra Rubra, o herói épico, partiu em zigue-zague, avançando a velocidades supersônicas, atingindo velocidades hipersônicas, perfurando o solo com os calcanhares. Saltou com brutalidade sobre Bastian, desferindo uma sequência de 500 golpes por 1 segundo, cada um visando os pontos de pressão de um Dragon Man. Tomando distância, direcionando seu arco místico na direção daquele que se proclama dragão. Em um piscar de olhos, mais de 3.000 flechas foram disparadas em sequência, formando uma verdadeira cortina de lâminas prateadas, reluzindo contra a luz do céu em colapso. O ar foi cortado por milhares de assobios agudos, como se o próprio firmamento estivesse chorando pela destruição que se aproximava. As flechas colidiram com o corpo colossal de Bastian em uníssono. Uma sinfonia de impacto brutal. O mundo estremeceu. No instante seguinte, uma explosão monstruosa engoliu o campo de batalha. O chão tremeu, edifícios próximos foram lançados pelos ares como se fossem peças frágeis de dominó. O impacto gerou uma onda de choque tão poderosa que arrancou asfalto, retorceu o aço e destruiu completamente os quarteirões ao redor, criando uma cratera de proporções colossais. O ar foi preenchido por poeira, fogo e fragmentos incandescentes. O céu se curvou por um momento, coberto por uma coluna de chamas e fumaça negra que se erguia como um furacão invertido. As janelas da cidade estilhaçaram a quilômetros de distância, enquanto o som da explosão ecoava como trovões sucessivos pelos vales e montanhas. Bastian estava logo atrás do Garra Rubra. Imundice felina. Vociferou Bastian com uma voz carregada de desprezo ancestral, enquanto seus olhos negros flamejavam como abismos incandescentes. Num único giro poderoso de seu antebraço coberto por escamas reluzentes e duras como diamante negro, ele acertou Garra Rubra com uma força que distorceu o próprio ar ao redor. O som do impacto foi seco, grotesco, como uma bigorna colidindo contra uma montanha. O corpo do guerreiro felino foi lançado como um projétil vivo, cortando o céu como um cometa de carne e sangue. A primeira estrutura atingida foi uma torre mágica de contenção, revestida com runas douradas. Suas paredes explodiram em estilhaços arcanos e faíscas místicas que dissiparam o ar em ondas concêntricas de energia. O segundo prédio,
Um colégio arcano feito de mármore encantado desabou sobre si mesmo como se os próprios alicerces tivessem sido apagados da existência. Garra rubra atravessou mais 3 estruturas: uma biblioteca viva, uma fortaleza de cristal e um hospital de regeneração mística, antes de cair com um estrondo titânico no centro de um lago sagrado de águas translúcidas e azul turquesa. O impacto foi tão violento que o lago se partiu ao meio por um instante. A água subiu em colunas monumentais, evaporando instantaneamente ao contato com a energia residual do ataque. O chão se rompeu numa cratera de 50 metros de largura, revelando as veias luminescentes de magia pura que corriam sob a cidade. O corpo de Garra Rubra, embora ainda inteiro, estava irreconhecível. Sua armadura de tigre, feita de peles de tigre encantadas e ligas metálicas flexíveis, havia sido dilacerada em várias partes. Fraturas expostas rasgavam sua carne, seu braço esquerdo estava deslocado e 3 de suas costelas atravessavam o tórax. Sangue escorria lentamente, misturando-se à água mágica do lago, tingindo-o de um tom rubro profundo. Seus olhos ainda abertos refletiam dor, mas também uma fúria silenciosa. Ao redor do ponto de impacto, os edifícios místicos colapsavam como dominós. Cada pedaço que desmoronava parecia carregar consigo séculos de conhecimento e história, agora reduzidos a escombros mágicos e brasas flutuantes de encantamentos quebrados. E, acima de tudo, pairava Bastian, imóvel, observando de longe com uma expressão de tédio e superioridade. Como se houvesse acabado de esmagar uma formiga que ousou levantar a voz contra um deus. Sem acreditar no que havia acabado de ver, a harpia, vestindo um traje branco e dourado, com asas translúcidas de cristal e visor ocular angular, um raio cruzando um par de asas. Ela é a Dama Relâmpago. Alvo localizado, redirecionando cargas em sua potência máxima. Usando sua velocidade aérea absurda de Mach 80, a Dama Relâmpago descreveu círculos ao redor de Bastian com precisão sobre-humana. Em apenas frações de segundo, ela havia completado dezenas de rotações, e o ar ao redor se dobrou sob a força centrífuga de sua velocidade. O céu noturno se iluminou com intensos arcos elétricos, criando um vórtice luminoso que lembrava um furacão de trovões celestes. Rajadas bioelétricas, disparadas com exatidão nanométrica, explodiam no corpo do dragão real como agulhas de energia. Elas atingiam pontos específicos, as articulações das asas, a base do pescoço, os tímpanos e, principalmente, os globos oculares. Cada centelha explodia com mais de 300 bilhões de volts por segundo, fazendo o ar vibrar e quebrar as janelas dos arranha-céus mágicos num raio de 1 quilômetro. A terra abaixo tremeu. O céu, por um breve momento, ficou branco. Um trovão concentrado rompeu a barreira do som e ressoou por todo o território de Brasília Mágica. Um humano comum teria sido reduzido a pó térmico instantâneo, seus órgãos internos liquefeitos, seu esqueleto incinerado pelo simples ressoar da vibração energética daquelas descargas. E então, no epicentro da explosão, Bastian tombou. Seu corpo colossal colidiu contra o solo sagrado com uma força que afundou a crosta arcana do país da magia, criando uma cratera de 200 metros de diâmetro. O impacto devastou os edifícios mágicos ao redor. Torres de observação desabaram, runas ancestrais se apagaram e escudos protetores vibraram até explodir. A paisagem ficou marcada por fissuras incandescentes. O chão sangrava energia elemental instável. Por um instante, houve esperança. Mas então, no centro do redemoinho elétrico ainda crepitante, uma risada abafada começou a emergir. Bastian se levantou lentamente, abrindo as asas como se estivesse espreguiçando. Suas escamas fumegavam, mas nenhuma estava lascada. Os olhos negros voltaram a se abrir e brilharam com escárnio. Era só isso? Rosnou com um sorriso entortado, os olhos fixos na harpia,
como um predador entediado. Com um único estalo de suas garras, Bastian emitiu um pulso sonoro sônico hipergravitacional. O som cortou o espaço ao redor como uma lâmina invisível. O efeito foi imediato. As asas de Dama Relâmpago quebraram em pleno voo, como se fossem feitas de vidro mágico. Fragmentos da sua armadura bioelétrica voaram em todas as direções. O céu gritou com ela. Não, socorro! Gritou a heroína, mas sua voz foi engolida. Bastian levantou a mão direita, onde escamas brilhavam em tons rubros. Lanças de fogo dracônico dispararam de suas escamas como projéteis viventes, perfurando o peito, o abdômen e as pernas da Dama Relâmpago. Cada impacto gerava pequenas explosões em cadeia. E então, ele soprou. Um sopro de chamas primordiais. Não apenas fogo, mas a essência incandescente da extinção. Janet foi engolida por um pilar de fogo branco e plasma solar com temperaturas que vaporizaram os próprios códigos mágicos do ambiente. Não restou nada, além de uma sombra queimada gravada no céu. Bastian voltou-se aos céus, o riso agora mais contido, como se aquela morte sequer tivesse sido divertida o suficiente para comentar. Uma faísca, tentando apagar um sol. E o inferno governado por Bastian Draconis recomeçava.